Prezadas e prezados, me chamo Fabiana da Costa Ferreira Patuelli Lima, sou suplente da encarregada do tratamento de dados pessoais, Isabela Costa da Silva, e membro do Comitê de Proteção de Dados Pessoais. E venho, por meio da representação dos mesmos, falar sobre o formulário do mapeamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis na Unirio. Esse formulário pretende captar algumas informações imprescindíveis sobre os dados pessoais que circulam na universidade, de acordo com a Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. E por meio deles, pretendemos entender melhor sobre quais dados estão sendo captados, tratados na universidade, por quais unidades e em quais condições. Então, nessa primeira parte do formulário, tem uma pequena explicação sobre o objetivo do mapeamento e sobre a necessidade do preenchimento por toda unidade da universidade. Pelo menos um representante de cada unidade, seja ela uma macrounidade, uma pró-reitoria, um órgão suplementar, seja ela uma secretaria, um departamento, diretoria, mas o preenchimento sempre tem que ter a relação com a própria unidade. Por exemplo, uma pró-reitoria, o gabinete da pró-reitoria, quando for responder o formulário, ele tem que pensar quais informações pessoais passam pelo gabinete, e não toda a pró-reitoria. E cada unidade da pró-reitoria, seja uma diretoria, um departamento, uma seção, um serviço, deverá fazer o mesmo, pensar a sua unidade para responder o formulário. Porque só assim teremos um mapeamento nítido sobre onde e como as informações pessoais estão circulando na universidade. Então, nessa primeira sessão vem essa explicação. Na próxima sessão, há uma pequena explicação sobre os principais conceitos que a LGPD nos traz, sobre quem é o titular de dado pessoal, o que é dado pessoal sensível. Titular é a pessoa natural a que se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. No caso da universidade, alunos, servidores, terceirizados, parceiros e a própria comunidade, que é atendida por algum projeto, por exemplo. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável por meio desse dado pessoal. Dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde e à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Lembre-se, o dado em si, ele não será problemático ao trabalho com ele, mas sempre em referência a uma pessoa natural, de forma que possamos identificá-la ou, de alguma forma, atribuir a essa pessoa, deve-se ter mais atenção na sua difusão, tendo em vista a privacidade, ao respeito à privacidade do titular do dado pessoal. Há outras referências aqui, e mais abaixo, a necessidade da identificação do respondente, para que possamos entrar em contato em caso de dúvidas e complementação ao formulário. Aí o nome completo, o e-mail da Unirio do respondente, a macrounidade a que ele está relacionado, nome da sua unidade, sigla, e-mail institucional da unidade do respondente para o contato. Na terceira sessão, começa realmente a necessidade de responder sobre os dados pessoais sensíveis. E, de novo, entramos em alguns conceitos, como o que é o tratamento de dados pessoais? Se trata da coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, o processamento desses dados, desde a sua captação ao arquivamento ou a eliminação desse dado pessoal. Então, são todas as etapas que envolvem o dado pessoal ou dado pessoal sensível. A primeira pergunta em si, sobre o dado pessoal,
fala sobre a unidade realiza o tratamento de dados pessoais sensíveis em qualquer etapa da sua atividade no trabalho. Atenção, porque não necessariamente a unidade ela capta, mas ao utilizar um sistema, de alguma forma você precisa de ter acesso ao dado pessoal para fazer a sua atividade, ele faz parte da sua atividade ter acesso a esses dados pessoais, mesmo de forma consultiva. É sim. Como os dados são coletados ou recebidos? Aí tem várias opções que podem ser respondidas, mais de uma, conforme a sua necessidade, de acordo com as suas atividades na sua unidade em si. Há consentimento ou conhecimento do titular dos dados quanto ao tratamento de dado feito pela unidade? Então, essa é uma boa pergunta, porque como a universidade faz parte da administração pública federal, muitas das nossas atividades faz parte das nossas atividades regulatórias. Precisamos fazer, e por isso nem precisamos ter consentimento para trabalhar com os dados pessoais. Mas é uma boa prática que haja o consentimento do titular de dados pessoais, ou pelo menos a notificação ao titular que há o tratamento de dados pessoais, tendo em vista a hipótese, a base legal X, Y, explicando por quanto tempo vai ser mantido aquele dado pessoal, de forma que o titular de dado pessoal possa entender o que vai ser feito e por que está sendo feito a extração dos dados pessoais, a captura e a manutenção desses dados pessoais pela unidade. Então, é uma boa prática a notificação de que está havendo tratamento de dados pessoais por parte da unidade. Na outra questão, se a resposta da pergunta anterior for sim, descreva abaixo como é dado a ciência ou consentimento ao titular do dado pessoal. Então, caso você peça o consentimento ou notifique o titular sobre o tratamento de dados pessoais feito pela unidade, como isso é feito? Então, se possível, colocar um extrato do texto que vocês utilizam para que possamos ter conhecimento. São tratados dados pessoais de menores de 18 anos de idade? Na legislação, há formas específicas de tratamento quando se trata de dado pessoal de criança e adolescente. Então, é muito importante essa informação para orientações futuras. Em caso afirmativo, como se dá a coleta e autorização pelo responsável do menor de 18 anos para a utilização dos seus dados pessoais? Então, novamente, colocar a explicação, o texto, o extrato do texto que vocês utilizam para que haja autorização para o tratamento de dados pessoais dos menores de 18 anos. Na outra questão, descreva sucintamente o fluxo desde a coleta, a armazenagem, a eliminação ou transferência dos dados pessoais. Então, o dado pessoal você coletou ou chegou na sua unidade, o dado pessoal de um aluno, por exemplo. Descreva esse fluxo. Após tomar ciência do requerimento, do discente, do aluno, a informação vai para a chefia do departamento, a chefia da escola, realizar o deferimento ou indeferimento, explicar o que acontece com esse dado. Depois do deferimento ou indeferimento, o formulário fará parte do dossiê do aluno, por exemplo, ou fará parte, será arquivado por tipologia, quer dizer, por tipo documental, onde vocês depositam o mesmo tipo do documento, por exemplo, está lá os requerimentos, todos os requerimentos no mesmo lugar. Será eliminado após tanto tempo, será transferido para o arquivo intermediário. Então, esse tipo de informação. Qual é o fluxo que esses dados pessoais, sejam eles recolhidos em documento em papel, no analógico, no físico, ou no digital, no sistema. O que acontece? Como vocês tratam essas informações? Por mais que não aconteça o final com vocês ou o início, vocês não coletem. Mas o que faz? Depois que vocês precisam consultar o sistema, vocês fazem o que com essa informação?
Então, vou colocar sucintamente o fluxo desse tratamento. Lembra-se, o tratamento se refere desde a coleta, ao processamento, ao compartilhamento, à consulta, à difusão, à produção dos documentos intermediários. Então, precisa que a gente tenha uma ideia sucinta sobre esse fluxo. Diga a fonte de obtenção dos dados pessoais. Titular dos dados pessoais que forneceu, o responsável legal, os arquivos institucionais, sistemas da instituição, você consultou o SI ou o SEI, sistemas externos da instituição, como você teve acesso a esses dados pessoais, quem forneceu. Como é realizado o armazenamento dos dados coletados pela unidade? Formato digital, formato físico, ambos. Então, o formato digital é o formato que está no meio informático, né? E o físico, ou analógico, vamos dizer assim, ele está ou no formato em papel, né? Ou uma fita, de DVD, por exemplo, e está em outro meio, vamos dizer assim, né? Ou em ambos. Informe resumidamente em quais sistemas ou softwares os dados estão armazenados. Então, vocês podem estar aqui descrevendo onde essa armazenagem está acontecendo. Informe resumidamente como os dados estão armazenados fisicamente. Então, se os dados estão armazenados fisicamente, como vocês estão armazenando esses dados? Estão armazenando em caixas, em outros mobiliários, como gaveteiros, estão sendo armazenados em algum arquivo específico. Os dados estão armazenados em algum tipo de nuvem. Em caso afirmativo, informe onde se dá a hospedagem dos dados em nuvem, especialmente para os dados em formato digital, né? Google Drive institucional, quer dizer, da Unirio, Google Drive pessoal, OneDrive institucional, quer dizer, da Unirio, Unirio Tech, OneDrive pessoal, outros ou não usamos, tá? Prosseguindo, qual é o tempo máximo de guarda que a unidade mantém os dados pessoais ou pessoais sensíveis? Há algumas opções aqui dadas para vocês, de acordo com as tabelas de temporalidade de geração de documentos, em que há um link aqui para vocês tomarem conhecimento. Então, a Administração Pública Federal, os dados que fazem parte de um documento, eles seguem a temporalidade prevista em legislação, conforme o Conselho Nacional de Arquivos. Então, há duas tabelas, tabela de temporalidade de destinação de documentos de atividade meio e de atividade fim. A atividade fim engloba o ensino, a pesquisa, a extensão, cultura e inovação. Tá? Enquanto que a atividade meio vai abordar desde a administração geral, a comunicação, gestão de pessoas, gestão de material, aquisição de material, gestão de patrimônio, orçamentária, questões orçamentárias, de pagamento, é o que é considerado atividade fim na universidade, já que a atividade meio, na universidade, já que a atividade fim é ensino, pesquisa, extensão, inovação e cultura. Prosseguindo no formulário, há uma terceira categoria, né, a categoria de titulares de dados pessoais, onde requer que vocês expliquem um pouco mais quais são os titulares de dados pessoais de que você trata na sua unidade. São de discentes? São de servidores? Dos dependentes de servidor? Funcionário terceirizado? Dependente de servidor menor de 18 anos? Crianças, adolescentes assistida por projetos da universidade? Pacientes? Então, vocês podem optar, né, por uma ou mais, de acordo com o perfil da sua unidade. Então, esses dados que você tem acesso, ou trata, usa, de quem são esses dados? Informação de identificação pessoal. Trata-se do quê? Nome, endereço, são os dados em si. Então, aí começa a captura do formulário dos dados em si. Então, primeiro, aqui,
vocês vão identificar para a gente de quem são esses dados. Pode ser de 100, de servidor, ou mais de um. Ou todos, né? Dependendo do perfil da unidade, da sua própria unidade. Aí há as questões referentes aos dados em si. São dados de identificação pessoal, nome, endereço, número de telefone fixo, número de celular, e-mail. Isso aí é bem detalhado, tá? Faz necessário saber que dados são esses. É o nome, é o endereço? Todos eles? Dados de nascimento, e-mail pessoal, ou não tratamos esse tipo de dados? A outra também se refere a identificações atribuídas por instituições governamentais. Número de identificação civil, que é o RG, número do CPF, número da carteira de habilitação, número de registro de conselho profissional, matrícula do servidor, número de passaporte, outros ou não tratamos. Dados financeiros da pessoa natural, aí números de contas bancárias, códigos secretos, renda, então inúmeras informações que são identificadas como dados financeiros da pessoa natural. É claro que muitas das vezes sua unidade só trata de aluno, não vai tratar dessa informação. Mas é importante a leitura de todas as opções para que realmente a unidade nos diga que não trabalha com esse tipo de informação. Não tratamos, né? Se for o caso. Outro dado sobre a situação financeira da pessoa natural, do aluno, no caso, se for uma secretaria de ensino, se trabalhar, outro dado. Características pessoais. Eu trato do dado, capto ou uso o acesso, dado pessoal sobre idade, data de nascimento, sexo, nacionalidade, estado civil, local de nascimento, naturalidade, ou não tratamos desses dados pessoais da minha unidade. Então, a partir de agora, vai ser requerido para vocês especificarem quais tipos de dados vocês tratam na sua unidade. Então, o formulário ele vai ser precioso não só para o inventário em si, mas também para que vocês conheçam os nomes que são utilizados pelos órgãos de fiscalização acerca dos tipos de dados que são tratados ou não na instituição ou empresa, né? Então, as características pessoais, então vocês vão dizer que se a sua unidade trata o dado sobre idade, sexo, nacionalidade, estado civil, nascimento, naturalidade, ou não tratamos. Dados militares, se por acaso vocês tratam sobre dados sobre situação militar, patente militar, distinção militares, outros ou não tratamos. Situação de imigração, detalhes sobre visto, autorização de trabalho, limitações de residência ou movimentação, condições pessoais relacionadas à autorização de residência, outros ou não tratamos. Então, sempre haverá opções para vocês estarem selecionando ou não tratamos. Mas precisamos que façam a leitura minuciosa do formulário para que tenhamos a certeza que vocês leram e disseram realmente que tratam ou não tratam. Tá? A partir daí, vamos elaborar políticas de privacidade sobre os dados e segurança também. Hábitos pessoais e estilo da vida. Uso de tabaco, uso de álcool, hábito alimentar. Então, há inúmeras opções aqui relacionadas a hábitos pessoais e estilo da vida, de vida. Não tratamos. Tratamos sobre descrições psicológicas, personalidade de caráter, interesse de lazer. Não tratamos. Composição familiar, nome do companheiro ou companheira, nome de solteira, data de casamento, data de contrato de coabitação, número de filhos, nome de filhos, data de nascimento, ou não tratamos. Então, haverá sempre a seleção de não tratamos, caso seja esse o perfil da sua unidade. Dados sobre processo judicial, administrativo e criminal. Então, há várias opções aqui e, novamente, não tratamos. O formulário é um pouco longo, mas como é para que o formulário tem que ser aplicado para todas as unidades e subunidades da universidade, a gente precisa que vocês tomem conhecimento e nos digam, vocês mesmos, que tratam ou não tratam. Dados sobre natureza da residência, propriedade própria ou alugada,
duração de residência, aluguel, custos. Lembrando que não é sobre as informações, só porque ele é um pouco longo, né? Não é informações sobre vocês, os respondentes, mas sobre os dados pessoais que vocês tratam na sua unidade, tá? Aí não tratamos ou outros dados sobre natureza de residência, dados sobre profissão e emprego, então algumas opções aqui e não tratamos se for o caso. Dados sobre educação e treinamento, diplomas, certificados obtidos, taxa de inscrição de cursos pagos, certificações profissionais, interesses acadêmicos. Se vocês tratam os dados pessoais de algum titular, né, que faça parte de educação e treinamento, ou não tratamos. Vocês tratam dados que sejam frutos de registro, gravações de vídeo, imagem, voz. Aí tem as opções para vocês: arquivos de vídeos, fotos digitais, fitas de vídeo, outros ou não tratamos. Dados de identificação e localização eletrônica, endereço de IP, cookies, logs de usuários, dados de GPS, dados de celulares. Então, há várias opções para vocês selecionarem, outros ou não tratamos. Reparem que, embora o formulário seja grande, extenso, vamos dizer assim, há um conjunto de opções para que vocês possam estar selecionando e assim auxiliando na resposta, tá? Aí informe os dados pessoais sensíveis que vocês tratam nas suas unidades. Aí origem racial ou étnica, convicção religiosa, dado referente à saúde, ou não tratamos. Aí a próxima sessão vai falar um pouco sobre a finalidade do tratamento de dados pessoais, tá? Então, a gente chegou na parte de finalidade. Primeiro, a gente identificou quem vai responder. Segundo, falou um pouco sobre o tratamento de dados pessoais, como esse tratamento está ocorrendo, sendo armazenado, vamos dizer assim. Quais dados pessoais, a quem pertencem esses dados pessoais, quais são as características desses dados pessoais que a sua unidade, sua própria unidade trabalha. E agora, temos as questões sobre finalidade do tratamento de dados pessoais. Para a LGPD e os órgãos de fiscalização da implantação da LGPD, é muito importante que a universidade, a instituição em si, tenha sempre amparo nas finalidades determinadas do tratamento de dados pessoais. Então, é imprescindível que cada unidade, ao tratar um dado pessoal, por mais que não peça consentimento ao titular de dados pessoais, né, em razão de atividades regulatórias da própria universidade, tenha já, né, ser anteposto sobre a finalidade do tratamento de dados pessoais. Qual a finalidade? Por que estou coletando esses dados pessoais? Então, isso tem que estar muito claro para a unidade. Até mesmo para o quê? Para que a unidade possa não coletar algum ou outro dado pessoal que não tem finalidade para ela. Porque, culturalmente, todo mundo pedia qualquer informação. Só que hoje, o que a legislação fala, você até pode, instituição da administração pública federal, você até pode pedir as informações, mas para usos adequados, né, e específicos, a finalidade desse tratamento, desse tratamento de dados pessoais. Então, qual a finalidade dos dados coletados? Então, a razão, o motivo para o qual você está coletando esses dados. Isso tem que estar bem claro. Para realizar uma matrícula, para realizar uma progressão funcional, por exemplo. Outra coisa que tem que estar bem claro são as hipóteses legais. As hipóteses legais, elas já estão na legislação, tá? Nos artigos 7 e 11. O artigo 7 trata sobre os dados pessoais e o artigo 11 trata sobre os dados pessoais sensíveis. Então, as hipóteses legais já existem na legislação. Então, estão disponíveis para consulta e vocês vão encontrar elas aqui, descritas para vocês optarem sobre uma ou mais hipóteses legais que vocês trabalham na coleta, no tratamento de dados pessoais na sua unidade. Sempre em relação à sua unidade.
Qual é a base ou previsão legal para que sua unidade realize o tratamento de dados pessoais? Essa questão, ela suscita muitas dúvidas, porque a gente pergunta sobre finalidade específica e determinada pela qual a unidade está coletando, tratando um dado pessoal. A hipótese legal, que é dada já pela legislação, a hipótese de tratamento, e tem a base, a previsão legal, o fundamento legal pelo qual sua unidade utiliza para tratar um dado pessoal. Há uma confusão de sugerir que base legal seria a mesma coisa que hipótese legal. Não é. Tá? Base legal, para quem já está habituada ao SEI, por exemplo, ou realizou preenchimento de uma base de conhecimento, teve que preencher a base legal. É o fundamento legal para a atividade. Por exemplo, para a atividade de matrícula discente, há uma resolução interna da universidade que fundamenta a captação, a matrícula em si do aluno. E assim, a captação dos seguintes dados pessoais responsáveis pela matrícula. O mesmo para a progressão funcional, há uma legislação específica que trata, ou mais de uma, na verdade, legislações normativas externas e internas que tratam sobre a atividade, que autorizem e às vezes até descrevem quais dados precisam para que a atividade ocorra. Então, o fundamento legal para a atividade é aquela que me faz assim perguntar para o titular de dados o endereço, o e-mail, ou qualquer outra informação necessária para que aquele serviço ocorra. Resultados pretendidos para o titular de dados. Aí, essa questão seria direito atendido? Obrigação ao qual foi imposto realizada? Contemplação em serviços oferecidos? Contratação, convênio, congênios estabelecido? Outros. Então, resultados pretendidos para o titular de dados seriam o quê? Quando o titular de dados informa os seus dados pessoais para o controlador ou suas unidades, o controlador da informação dos dados pessoais seria a Unirio. Então, todos os seus funcionários, todas as unidades serviriam o propósito do controlador, das suas atividades regulatórias e não regulatórias, né? Então, qual é o resultado pretendido para o titular de dados quando ele informa esses dados pessoais? É direito atendido, que é uma progressão, que é uma matrícula, seja feita. Obrigação a qual foi imposto ser realizado, quer dizer, ele foi obrigado por razão de um processo, por exemplo, a informar os dados pessoais. A contemplar a cessação de serviços, ele pretende participar de algum projeto cultural ou de extensão. Contratação em razão de uma licitação, de um contrato, de um convênio estabelecido ou outros. Então, qual é o resultado pretendido para o titular de dados quando ele informa os seus dados pessoais? Tá? Então, isso é uma especulação que a gente faz para entender o que virá de benefício para esse titular de dados, que é quem? É o dono, né? A quem se refere os dados pessoais. A 4.5 são os benefícios esperados para o órgão ou entidade, a Unirio, né? Ou para a sociedade como um todo. Obrigação regular realizada, né? Em razão de seus serviços e atividades, você é obrigado a solicitar algumas informações em relação à matrícula e a realizar a atividade de matrícula, né? A atividade fim, ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação cumprida. E atividade meio, são todas as outras atividades que permitem que o ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da universidade, né? Agora a gente interpõe também cultura e inovação, também são importantes atividades atuais do espaço de educação, né? De nível superior, atualmente, são todas as outras atividades, sejam ligadas à gestão de pessoas, à comunicação, orçamento, pagamento de despesas, receitas, gestão de patrimônio, atividades, eventos diversos, então todas as atividades de meio, relacionadas à atividade de meio. Para que vocês não tenham muitas dúvidas, né,
para sanar um pouco dessas dúvidas, sempre consulta a tabela de temporalidade. As tabelas de temporalidade de atividade meio e fim, né, que estão disponíveis no site do Arquivo do Central, por exemplo, ou através daquele link do formulário, eles deixam bem claro quais são os assuntos tratados na atividade meio e fim. Outros. Na próxima seção do formulário, vai ser requerido algumas informações sobre compartilhamento de dados pessoais e internacionalização desses dados pessoais, tá? O compartilhamento é o quê? É comunicação, difusão e transferência internacional de dados pessoais em razão de convênios ou outra atividade interposta, né? Os dados coletados são compartilhados? Sim ou não? Não sei. Em caso afirmativo, com quem os dados são compartilhados? Servidores, terceirizados, empresas contratadas, alunos, site da unidade, organismos internacionais. Então, algumas opções aqui para vocês. Há transferência internacional desses dados? Sim, não, não sei. Em caso afirmativo, como se dá a transferência de dados? Por e-mail? Por meio de algum sistema? Liste aqui os organismos internacionais com os quais a sua unidade compartilha de dados pessoais. É muito importante, a unidade que compartilha os dados pessoais da universidade, né, para organismos internacionais, tem uma lista de quais dados são compartilhados e quais instituições internacionais com quem há o compartilhamento. Aí, caso não caiba aqui e a unidade precisar, ela poderá estar enviando o arquivo, né? Ou seja, uma planilha, ou seja, um outro formato, para o e-mail da encarregada pelo tratamento de dados pessoais, lgpd@unirio.br. Na verdade, todos vocês podem enviar e-mail lgpd@unirio.br em caso de dúvidas, tá? Ou qualquer outras questões relacionadas ao LGPD na universidade. Na próxima seção, é o tipo de controle de privacidade e segurança da informação. Você consegue perceber algum tipo de fragilidade no tratamento de dados coletados ou tratados? Se sim, indique qual seria. Acesso não autorizado, modificação não autorizada, perda, roubo, remoção não autorizada, coleta. Então, há inúmeras opções aqui para vocês nos falar sobre fragilidades que vocês veem, não necessariamente que tenham ocorrido, mas que vocês veem em relação aos dados que vocês tratam na unidade de vocês. Isso é importantíssimo, por quê? Para que possamos juntos verificar a forma de assegurar que essas fragilidades não ocorram. Não percebemos também. Há algum procedimento estabelecido para a mitigação de riscos no tratamento desses dados? Quer dizer, medidas que vocês possam estar realizando para que esses problemas aqui das fragilidades não ocorram. Controle de acesso, controle por perfil, então há várias opções aqui sobre formas que vocês poderiam, procedimentos que vocês poderiam estar adotando para que não ocorra essas fragilidades citadas aqui na questão anterior. Aí chegamos na sessão final, em que agradecemos o preenchimento do formulário por vocês, né? Na sessão final, há a política de privacidade do formulário, que explica um pouco uma forma adequada de notificar o uso, né, a captação, o tratamento desses dados pessoais, no caso do respondente. Vejam bem, esse é um formulário sobre dados pessoais, mas os únicos dados pessoais que o comitê está tratando de fato são os dados pessoais do respondente. Para vocês terem uma noção que são dados pessoais e os demais são sobre os dados pessoais que a sua unidade coleta.
A gente não está tratando dos dados pessoais em si que vocês coletam, mas só sobre os dados pessoais. Pra vocês terem uma noção. Aí estou ciente que os dados pessoais do respondente, no âmbito desse formulário, está sendo captado para a certificação do informante e para contato no caso de dúvidas, no que se refere à compreensão sobre como a universidade está realizando o tratamento de dados pessoais sensíveis de acordo com o artigo 7º, parágrafo 1, lei, inciso 1, na verdade, e a instituição do CPDados pela portaria da Unirio GR, número 34 de 2024, para vocês entenderem como seria uma notificação, uma política de privacidade de formulário. E vocês também poderão ter a opção de enviar a resposta para si mesmo. Então, queríamos agradecer a todas e todos por ter nos acompanhado até o final desse vídeo. Esperamos, né, que possamos ter ajudado na compreensão desse formulário tão importante para a universidade, que precisa ser respondido por toda a unidade, seja ela macro ou micro, para que possamos juntos estar adotando procedimentos mais adequados à implantação da LGPD no universo da universidade, no âmbito da universidade, vamos dizer assim.